Olá pessoal, Eric DK, fundador da CRC News. Estamos aqui em mais um programa da TV CRC News. Hoje a gente vai abordar um tema que é bastante importante, não é nem um tema, mas um personagem que tem bastante atuação no mercado financeiro, que é o consultor de investimentos. A ideia do programa é a gente então jogar luz sobre esse personagem, sobre esse profissional. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui Luiz Nunziata, ele que é fundador da NB Invest. Seja bem-vindo, Luiz. Oi, Eric, tudo bem? É um prazer estar aqui com você de novo, né? Fazer parte dessa trilha aí que você está buscando. E eu tô disposto aí a estar esclarecendo as dúvidas referentes ao tema. Legal, o Luiz trabalha no dia a dia com os consultores de investimentos. Por isso que a gente está aqui com ele para falar um pouco como é que é a dinâmica, para falar um pouco do perfil desse profissional. Luiz, começando pelo começo, o que é um consultor de investimentos? Eric, para eu definir aí o conceito de consultor, é importante a gente utilizar um comparativo, tá? Antes da gente falar propriamente dito no conceito. Então, hoje no mercado de investimentos, a gente tem duas figuras que são importantíssimas para fomentar o negócio. A gente tem a figura do assessor de investimento, hoje já bastante difundido, e a gente tem também a figura do consultor de investimento. Então, o que difere de um e de outro, né? Na essência, o assessor está vinculado normalmente a um banco ou uma corretora. Tá? Já o consultor, ele tem uma liberdade maior para trabalhar com os produtos financeiros. Uhum. Tá? Então, basicamente, a gente pode classificar dessa forma. Tá? Mas o consultor, ele tem mais liberdade, mas como que ele atua no dia a dia? Como é que funciona essa dinâmica dele? A forma de trabalho do consultor, ela não tem vínculo, posso dizer assim, que ela não tem um vínculo jurídico com um determinado nicho de mercado, um determinado banco, um determinado assessoria de investimento. Uhum. Tá? Ele trabalha de uma forma mais livre, ele consegue atingir o mercado de uma forma mais ampla, ele cria vínculos de parceria com diversas plataformas, diversos modelos de possibilidade de investimento que ele vai disponibilizar para os clientes deles. Uhum. E isso daí é o que caracteriza, né, a ciência, né, o trabalho dele. Uhum. E para que serve uma consultoria financeira? Eric, a ideia do consultor financeiro é trazer oportunidades que fazem sentido para os seus clientes. Sabe? Se é bom ou ruim, não cabe ao consultor, pelo menos nessa ótica, classificar se é bom ou ruim. Ele tem que levar para o cliente, normalmente a proposta dele, entender muito bem do produto que ele está colocando na prateleira dele, Uhum. e levar isso para o cliente dele. E deixar o cliente decidir. Até Entendi. por uma questão de princípio aí. Ele não pode indicar, então, por exemplo, ele tem uma prateleira com vários produtos, pelo que você estava explicando, ele pode acionar a prateleira de vários bancos ou de várias corretoras, ele seleciona aquilo, mas ele não pode no final fazer uma indicação? Como é que funciona isso? Não, então, exatamente. O consultor, são dois papéis que são assim, muito importantes enquanto consultor. Uma é filtrar a informação de uma forma inteligente. Ele com expertise na área de investimento, na área financeira, ele consegue traduzir de uma forma simples, porque ele vai passar para o investidor dele. O que não é simples, dele. né? Porque hoje a gente tem uma gama de produtos, uma gama de oferta dentro dessa prateleira que às vezes o cara pode até se perder ali dentro, né? Tanto... Tem. Por isso que é importantíssimo o papel do consultor. O consultor, até então, não era muito percebido pelo mercado. De uns tempos para cá, isso se acentuou demais. Uhum. E o papel do consultor, eu vou dizer para você que hoje é essencial para o investidor, para o cliente, para quem tem a intenção de estar realizando investimento. Uhum. Porque o leque de investimento que o consultor disponibiliza, ele é muito mais abrangente e muito mais cativante, vou dizer assim. Não fica preso naquela situação lá
da X corretora, que o cliente acaba tendo da preferência, sabe? E tem uma questão também, né? O vínculo do consultor, o vínculo de ganhos, normalmente, que o consultor ele trabalha, não está relacionado a uma comissão sobre o produto específico daquela corretora específica. Não. Ah, não? Como é que funciona isso? Ele vai um pouco além, tá? A remuneração, existem diversos modelos de negócio que os consultores normalmente trabalham. Mas normalmente os consultores trabalham com FII mensal. E não sobre resultado e tudo mais. Pode até ser que tenha modelos dessa forma, tá? Mas não é a prática, né? Não, o geral é ter um FII mensal e dentro disso ele vai então trabalhar a carteira do cliente. É difícil, é complicado para mim taxar isso daí porque tem diversos modelos de negócio. Tá. O importante é a gente perceber que o consultor, ele não vincula a venda de produto para ele receber. Entendi. É o que a turma chama de rebate, né? Rebate outra. a comissão é quando você indica um determinado produto, desse determinado produto você tira um percentual para você que acabou indicando aquele produto. E aí tem uma polêmica em torno disso, etc. Inclusive indicação não é nem assim o mais correto, né? Ele deixa disponível e explica para o investidor, para o cliente. O diferencial é que muitas vezes, quando você tem na prateleira 3 produtos, por exemplo, de uma corretora ou de um banco de investimentos, ele tem um percentual que ele participa de cada um deles. E pode ser que existe uma tendência um pouco maior para ir para aquele que remunera melhor. Então a ideia do consultor quebra um pouco esse paradigma, entendeu? Onde a gente consegue trazer de uma forma mais tranquila para o investidor, sem esse compromisso do cara ganhar uma comissão ou não, entendeu? É nesse sentido. E na sua visão, qual é a vantagem hoje de se contratar um consultor? O que você vê assim, como um grande diferencial? Eric, eu vou te dar um exemplo, o que eu já vivenciei, tá? Eu, durante bons anos da minha vida, achava que era um consultor de investimentos, né? Eu aplicava em investimentos tradicionais. E depois de um tempo, quando a gente teve a oportunidade de conhecer profissionais da área, e a gente entendeu e passou o bastão para ele, falou assim, tá aqui, eu tenho tanto, eu gostaria que você me formatasse uma carteira, me ajudasse nesse sentido, a gerir esses valores. Cara, eu posso te falar assim um número que, de uma forma bem tranquila, a gente conseguiu rentabilizar bem mais do que o mercado que a gente atua, o tradicional. Entendi. Sabe? De CDB, poupança, esses fundos tradicionais, entendeu? E, assim, olhando também para a base, para a pessoa virar um consultor, o que é preciso hoje? É preciso ter uma faculdade, é preciso ter um exame? O que você precisa hoje para se tornar um consultor? No mercado existe formas de você estar se profissionalizando na área, com determinados títulos. Então a gente tem dois grandes órgãos, eu posso dizer assim, que controlam isso daí de uma forma bem inteligente, que hoje a gente pode dizer que a Ancord é uma delas, tá? A gente também tem a Ambima, que forma bons profissionais, tem diversos cursos, sabe? Tem a formação em CEA, CPA 10, CPA 20, que formam essa inteligência para dar base para a turma atuar nessa área. Mas precisa ser feito um exame, porque, por exemplo, para você virar um assessor de investimento, você precisa da Ancor. Para você virar um planejador, você precisa do CFP da Planejar. Para você ser um consultor, também tem exame para ser feito? Normalmente, quando você vai tratar com um consultor, contratar você consegue observar o currículo dele e realmente as formações, os títulos, existe prova prévia para ele estar habilitado para atuar. E na hora de escolher um consultor, o que eu devo ver, assim, o que eu devo observar para definir entre um consultor e outro, e até entre o consultor e outros players do mercado que atuam na dinâmica de assessorar para montagem de carteira? Então, é complicado, é muito pessoal, sabe? Eu acho que se considerar alguns pilares, eu acho que a questão técnica é importante considerar, e a questão do relacionamento, da empatia. Se a pessoa se dá bem, fala a mesma língua,
tem o mesmo perfil de caminho de investimento, né? Entre aqueles, né? Moderado, tem um outro que é um pouco mais arrojado. E aí existe praticamente um casamento entre eles, né? Entre esses interesses aí. Uhum. E a coisa flui, né? Legal. Eu sei que a NB também trabalha com consultor. Como é que é o modelo de consultor que vocês têm implementado? Explica pra gente. Isso foi desde o começo, já é uma decisão desde o início da empresa, que nasceu há 5 anos atrás? Ou vocês mudaram no meio do caminho e falaram, não, agora a gente vai trabalhar com consultor? Que perfil de consultor que vocês O que têm hoje? acontece, né? No caso da NB Invest, é bem legal, porque o nosso perfil de produto, ele não tem vínculo com o CVM. Quando a gente fala em investimento em ativos reais, existe uma resolução, a 588 da CVM, que diz que os fundos de crowdfunding eles não estão submetidos à regulamentação da CVM. Então, a gente acaba atuando de uma forma paralela, dando uma alternativa a mais para o investidor através do consultor, Uhum. tá? Que tem uma prateleira maior. Um pouco Uhum. diferente do que a gente tem. Então, você tem lá, por exemplo, você tem as cotas de fundo de investimento no segmento imobiliário, você tem as cotas de investimento em precatórios, Uhum. tá? A grande maioria desses ativos não estão dentro desse universo da B3 ou da própria CVM, entendeu? Uhum. E aí a gente traz isso como uma alternativa. E a gente percebe que muitos clientes, quando investem com a gente, eles não colocam toda a economia num investimento só. Eles diversificam, que é exatamente a proposta desse consultor. Uhum. Tá, então eles põem lá 20, 30%, outros são um pouco mais, gostam de investir um pouco mais, se sente mais seguro em investir na economia real, né? Um pouco diferente da economia tradicional aí no mercado financeiro. E assim, cada um tem o seu perfil, né? Uhum. Mas hoje, qual é? Acho que tem uma média aqui dentro da NB, não tem? Com relação a esse perfil de consultor? Ou não? É bastante diversificado também? Não, tem sim, porque o consultor, ele traz, quando ele traz a carteira para nós trabalharmos, né, para a Uhum. gente verificar o que pode ser disponibilizado ou não, dentro dos produtos que a gente tem na prateleira, a gente já tem o perfil. Uhum. Tá? Por exemplo, se você entrar hoje no nosso site da NB Invest, você consegue ver determinados produtos que já estão disponíveis e eles têm os perfis de venda. Por exemplo, Uhum. tem um produto nosso lá que ele vai pagar um percentual definido, só que a cota mínima de investimento é 10 mil. Entendi. Tá? Então a gente conseguiu, de uma forma bem democrática, trazer isso para a turma Tá. e, sabe, e tornar a coisa mais próxima. Né? É diferente de você ter que investir 500 mil ou investir como um investidor profissional num ativo como o nosso. Uhum. E quem tiver interessado em ser consultor, o que deve fazer? Como é que é a dinâmica? É pelo site? Qual a via de acesso até vocês? Tá, eu quero deixar aqui o canal aberto, tá? Do nosso site. A gente tem lá uma guia específica só para o consultor, onde a gente disponibilizou um material que é institucional, explicando a dinâmica da nossa empresa, história, um pouco do produto em si, um pouco do que é ser consultor e como que a gente trabalha. Uhum. Então isso não tem que fazer cadastro nenhum, basta entrar no site e baixar o material. Se tiver interesse, manda um e-mail para a gente. No final desse material tem um e-mail lá específico do nosso time que trata com esses profissionais. E aí a gente entra em contato e a gente estreita uma reunião e explica um pouco melhor o modelo de negócio. Não, já explica um pouco pra gente agora, porque você tinha comentado antes Expli- da gente entrar nesse bate-papo que Tá. o consultor tem uma diferenciação aqui dentro da NB. Como é que funciona isso na prática? Para todo mundo entender ali, ó, como é no dia a Olha, dia. assim, a gente financeiramente a gente paga bem acima do que o mercado normalmente está pagando, tá? Em termos de modelo. E a gente tem um modelo de premiação também. Então, muito. A gente tem que entender muito da carteira, volume de carteira, Uhum, tá? Pra gente fazer e desenhar esse modelo. uhum. Mas isso está muito bem definido.
Entendi. Tá? A gente tem uma política muito bem definida lá dentro. Vocês tinham comentado também que quem vier tem até uma questão de capacitação. Vocês vão fomentar isso também, até para a questão de cultura, né? Até para esse tipo de ajuste que normalmente é feito. Como é que é essa dinâmica de vocês com relação a treinamento, capacitação para quem chega? Tá, isso aí normalmente a gente acaba formando turmas pequenas, sabe? O ideal seria de 2 a 5 pessoas no máximo, Uhum. onde a gente vai sentar, vai explicar produto, explicar a dinâmica de produto, argumentação, tese de defesa de objeção. A gente dá uma geral em tudo, de uma forma geral. Legal. E a gente entra também num braço comercial, que a gente tem uma inteligência para isso, Uhum. né, com relação às melhores formas de abordagem dos clientes. E a gente também entra num outro braço, que é o jurídico. Uhum. A gente vai explicar para o consultor como nasce o nosso produto, para onde vai, por que ele se torna isso, como que a gente consegue rentabilizar desse jeito, sabe? Para quando ele abordar o cliente dele, a coisa está clara, transparente. Tá? Legal. Bem, gente, esse foi o programa que a gente tratou sobre consultores, aquilo que a gente falou no início do nosso bate-papo. É um dos principais personagens hoje do mercado financeiro que ajuda no dia a dia aí os investidores a conseguir a melhor carteira e os melhores rendimentos para depois usufruir disso. A gente conversou com o Luiz Nunziata, ele é fundador da NB Invest. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. E a gente, como falamos no primeiro programa, a gente tem uma trilha aqui de conteúdo para trazer para vocês. Com esse rapaz que está aqui na nossa frente. E no próximo bate-papo a gente vai falar um pouco sobre investimentos alternativos. É essa que vai ser a nossa temática. Luiz, obrigado pelo bate-papo e até o próximo programa. Eu agradeço a oportunidade. E você que é consultor e tem interesse em estar agregando algo mais aí no seu portfólio de produtos, eu te convido para vir fazer uma reunião com o nosso time comercial. Você vai ver que existe detalhes no nosso produto que vai fazer total diferença na carteira de produtos que vocês oferecem para os seus clientes. Obrigado.